Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Se você está nesse lugar, eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ardentemente ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que bom. Obrigado por estarmos juntos, por estar aqui nesse momento de ouvir, de receber um alimento da palavra de Deus, uma palavra de vida para o teu coração, que o eterno Deus possa te conduzir nesse momento de sabedoria, que esse momento você aquiete a tua mente e deixe o Espírito de Deus operar no teu coração, toda a tua vida, deixa ele gerar algo que é extremamente necessário para o viver, que é a fé. Então eu quero aqui nesse momento trazer algo interessante, é uma história de Paulo, como é que Paulo estava ali conduzindo todo o momento em que ele estava sendo enviado, preso inclusive para Roma. Vários eventos acontecem aqui, o barco, os soldados querendo fugir do barco, enfim, muita coisa. Então, às vezes a gente conta e traz aqui um versículo isolado para a gente trazer um assunto, mas é interessante se você pudesse ler todo esse contexto, umas histórias interessantes. Depois Paulo aqui, ele é salvo de todo esse naufrágio, ele vai para uma ilha, a ilha de Malta, e lá uma cobra ainda pica Paulo, e todo mundo olha e fala assim, vai morrer. Que homem ruim era este, que homem pecador era esse, que se livra de um acidente terrível, que era para todo mundo ter morrido, e todo mundo é salvo. E Paulo, quando ele chega na ilha, pegando uns pedaços de madeira escuro, e ele, em vez de pegar uma madeira, ele pega uma cobra, e a cobra pica Paulo, e a cobra venenosa. Os moradores da ilha olham para aquele e falam assim, que homem terrível deve ter sido este, que sendo liberto de uma catástrofe terrível como foi o naufrágio do barco, que ele teria tudo para morrer no mar, foi salvo, mas agora ele recebe uma condenação de morte com uma cobra pica. Mas Paulo não morre, Paulo sobrevive e só joga a cobra no fogo, ela se queima lá, a cobra já era. E assim, quando ele está esperando Paulo morrer, ele não morre. E depois aí ele já começa a achar que ele era um pecador, mas agora ele era um Deus. E aí eles levam, inclusive, e ele provoca naquela ilha uma mudança. O pai do governador estava doente e foi curado por Paulo. Mas enfim, vamos voltar aqui para a gente falar sobre a fé e a realidade quando elas não se encontram ou não concordam. Então aqui nós podemos entender que quando a gente fala desse naufrágio, e eu não li o versículo ainda, mas vamos ler aqui, que é Atos 27, no versículo 20, que diz assim, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então o que acontece? O barco naquele tempo era precário, todo de estrutura de madeira, vela, não tinha motor, remos, para que algum lugar ele pudesse conduzir. Então o barco não era tão grande para enfrentar ondas tão enormes. Então o barco pequeno, de estrutura de madeira, com homens que era o processo de motor. Então tudo difícil. E o que acontece? Uma grande tempestade surge e começa a bater no barco. Então quando tudo isso vai, a gente olha para a aplicação para os nossos dias, para hoje, para tudo que a gente olha, a gente não vê perspectiva.
O sol não brilha, as estrelas não aparecem, só chuva, vento, tempestade, para um lado e para o outro, e a gente fica no meio de tudo isso, levando um caldo da vida, né? Todo o tempo jogado para cá, jogado para lá, jogado para cá, jogado para lá. E aí, o que isso? Isso é um momento de fortalecer nossa fé. Então a gente precisa de entender que esse grande momento da vida, quando você vai mudar ou virar a vida, tudo que está circunstanciado, que você está sendo jogado para um lado e para o outro. Mas a palavra de Deus tinha dito para Paulo, ninguém vai morrer. Essa era a mensagem que Deus trouxe a Paulo quando ele estava já dentro do barco e ele ouve do Senhor, Paulo, ninguém vai morrer. E Paulo avisa isso para o comandante do barco e fala para eles, levanta, anima-te, se fortalece e cria ânimo, porque ninguém vai morrer. O barco vai perder. Tudo que tem dentro do barco vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Às vezes nós estamos perdendo tudo que está ao nosso lado, tudo que está dentro, tudo que está nesse barco chacoalhando, caindo, mas você precisa de entender que a tua vida será guardada pelo Senhor, salva por Deus, mal algum acontecerá na tua casa, na tua vida, em você, no teu físico, seremos salvos. O que mais importa é exatamente isso. Então, quando a gente olha para a fé, quando a gente olha para a realidade, quando ela não concorda, quando tudo parece que está contrário, quando tudo está soprando para que a gente... Mas eu quero dizer, isso é para que você tenha um testemunho. Quantas coisas já vieram a mim, que já me aconteceu. Eu, naquele primeiro momento, era um momento muito difícil de passar. Eram tempestades. Eram difíceis, problemas complicados de ser resolvidos. Mas quando olhava para o Senhor, eu não via estrela, não via sol, eu não via nada, mas uma coisa que eu via era Deus. Aqui neste lugar, aqui ninguém viu nada, mas Paulo viu Deus. Deus falou com Paulo. Deus encheu o coração de Paulo, ministrou a vida dele e ele pôde ministrar a vida daqueles que estavam dentro deste barco. Então hoje, Deus talvez está usando você para usar e dizer, nós estamos passando por uma experiência difícil, mas nenhum mal vai acontecer conosco, porque o Senhor Deus me disse, o Senhor Deus apareceu a mim e Ele falou a mim, mesmo que você não está vendo o sol, mesmo que você não está vendo as estrelas, mesmo que você só sente o vento, que você só sente o balançar das ondas, mas eu quero que nesse momento você sinta Deus, que você ouça Deus, que você veja Deus. Não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para o vento, porque quando Pedro olhou para o vento, ele afundou. Então, quando você olhar para o Senhor, você será salvo. Então, quando a gente está aqui falando para você, não é uma negação, você não está aqui para negar a circunstância, você não está aqui para dizer que não existe o problema, mas você está aqui para dizer que existe Deus e que Deus é maior do que o problema. Isso é fé, acreditar, mesmo quando a realidade te diz contrário. Isso é fé, isso é a fé. Quando esse momento é difícil e você busca em Deus o que é de verdade aquilo que o Senhor está operando. No Atos 27, 25 diz assim, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Que eu te digo a mesma coisa hoje. Não sei quais são as tempestades e problemas, mas eu quero te dizer que o Senhor é este que te livra de todos os seus dificuldades e problemas. Posso repetir esse versículo para você. Senhores, tende bom ânimo, eu confio em Deus e sucederá de modo que salvará a todos. Não permitirá que ninguém se perca, que ninguém pereça. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, que a tua bondade e graça, cuida, Senhor, de cada um destes. Livra-os, Senhor, de todos os perigos e males, que essas tempestades, ó Deus,
não tenha força de danificar a vida desses filhos e filhas, mas que o Senhor, ó Deus, dá livramento, que o Senhor, ó Deus, seja com eles, trazendo da tua paz, trazendo da tua força. Em nome de Jesus, eu os abençoo, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia, e se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos reunidos no Hotel Líder e será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá!